Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do nono ano, comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Cilândia. E hoje nós vamos dar continuidade falando da Oceania, dessa vez sobre a população. Então, a população da Oceania, né, com aproximadamente 40 milhões de habitantes em 2017, a Oceania é um continente pouco populoso e pouco povoado, né? Vejam, apenas 40 milhões de pessoas, né? São poucos habitantes e também ele vai ser pouco povoado, né? Com 3 habitantes por quilômetro quadrado. Como tem uma extensão grande, né? Então, quando vai se dividir, né? Calcular a população por área, né, que é o que a gente chama de densidade demográfica, vai ter apenas 3 habitantes por quilômetro quadrado. Em parte por sua causa dos aspectos naturais, como o clima, né, essa localização, esse fato, né, de se ter pouco povoamento, caracterizado pelo clima, e a sua população distribuída de modo irregular pelo território. Como vocês estão vendo aí, ó, a população ela vai se concentrar aqui nessa região a sudeste, né? E também aqui a gente tem um pouquinho, né? Também nessa parte sudoeste, mas, né? Uma maior concentração aqui e também em algumas ilhas, né? Que na Austrália, né? Na Nova Zelândia, na Ilha do Norte, e encontra-se as altas densidades demográficas de 300 a 350 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam só como muda, né? Nas áreas desérticas da parte central da Austrália, que corresponde à área do estado do Amazonas, nessa parte aqui, ó, central. O número de habitantes é muito reduzido, menos de um habitante por quilômetro quadrado, justamente pelo fato do clima, né? Como o clima aqui nessa região é um clima muito quente, na região de deserto, então não vai ter condições da população se fixar. Então, a população ela vai predominar aqui e nas ilhas, como as ilhas são muito pequenas, né, e há uma concentração populacional um pouco maior, vai chegar, né, a ter 300 a 350 habitantes por quilômetro quadrado. Então, vejo como neste continente, né, no continente da Oceania, vai ser bem diferente, bem a distribuição da população. E no que se refere à composição étnica, vão se predominar os brancos, né, que são os descendentes dos colonizadores, e na Micronésia, na Polinésia e na Melanésia, que a gente já viu essa divisão, né, na aula passada, é grande o número de Malaio-Polinésios, né? E na Austrália também vai ter aproximadamente 460 mil aborígenes, né, em sua população, que é um grupo, a gente já vai falar sobre ele, né, que é o grupo nativo da região, né, daquela região ali da Austrália. Então, veja, esses, né, os chamados aborígenes, eles são os originários da Austrália, eles são povos mais antigos da humanidade, os originários australianos. Estão ali naquelas terras desde 50 mil anos e seus antepassados foram os primeiros humanos a cruzarem o oceano desde a África e se fixaram na Austrália e na Papua Nova Guiné, permanecendo isolados até 4 mil anos atrás. Vejam só, né? A população que está lá há desde 50 mil anos atrás e permaneceu isolado por muito tempo. Então, não tem sido fácil a luta desse povo para proteger suas terras e preservar sua cultura. Segundo suas tradições, os aborígenes australianos se concebem como uma raça de heróis arquetípicos que viajaram por uma terra em formação, esculpindo lugares sagrados por onde passavam. Eles vivem o que chamam de tempo dos sonhos, momento de criação na qual sonharam os padrões que dão forma ao mundo. Esse é o tempo prévio e posterior à vida, no qual o indivíduo existe eternamente. Então, vejam, é um povo, né, uma população que vive, né, há muitos anos na Austrália, e aí eles ainda tentam manter as tradições.
Então, quando os europeus eles chegam, né, naquela região da Austrália, esse grupo era mais ou menos de 300 mil pessoas que falavam, né, que se dividiam em diversos grupos étnicos, falavam mais de 300 línguas e 600 dialetos. Hoje, né, se sobrevive a apenas 200 línguas e dessas, né, desses grupos étnicos, apenas 20 eles se mantêm fortes nos dias de hoje. Aí, com o passar do tempo, esses povos originários, eles vêm se integrando à vida no país, né? Também, principalmente por conta do trabalho. E assim, à medida que eles iam sendo integrados, né, inicialmente pelos europeus, nas épocas de colonização, eles eram considerados bem preguiçosos, né, e incapazes. Mas, devido à cor das suas peles escura, né, eles aguentavam mais sol, e enquanto os brancos eles se queimavam. Então, por isso, eles eram tolerados. E aí, hoje em dia, há uma problemática porque eles vêm lutando, né, para garantir os seus direitos, mas eles ainda são vistos como seres de segunda classe. Os seus salários, eles são 3 vezes mais baixos do que os dos brancos. O desemprego entre eles é maior, a taxa de mortalidade infantil é alta, é, a expectativa de vida também é baixa. Menos de 30% desses originários, eles completam o nível superior, né? E a maioria deles, eles vivem isolados, longe das cidades. E, e esse povo, né, vivendo assim, mais longe das cidades, eles vão representar apenas 2% hoje em dia da população, né? Da população australiana. E mais ou menos umas 400 mil pessoas e eles vêm lutando para manter as suas tradições, manter a posse nos seus territórios, né? E manter essa cultura deles vivas. Então, além desses povos tradicionais, né, os povos brancos que colonizadores vivem na Austrália, e uma outra característica é o grande contingente de imigrantes, né, que, em virtude da sua população ser muito reduzida, o país sempre buscou estimular a imigração, e aí, atualmente, hoje em dia, a cada 3 cidadãos, um é imigrante ou filho de imigrantes. E aí algumas escolas elas chegam a registrar uma média de 11 nacionalidades em cada sala de aula. Então vejam como tem sido, né, o incentivo às migrações. E aí durante a década de 80 ingressava 150 mil imigrantes na Austrália. E já na década de 90, quando foi adotada a política de imigração, mais seletiva em virtude da redução do ritmo de crescimento da economia, essas migrações elas reduziram, né, para 75 mil por ano, né? Mas ainda assim o país, né, os países australianos, o país da Austrália, ele ainda recebe muitos imigrantes. Então, gente, sobre a população da Oceania é isto. Qualquer dúvida, vocês dão mais uma pesquisada, converse com os professores de vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchauzinho!